Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de segunda-feira. Um bom início de semana para todos nós. É hoje, dia 5 de fevereiro. E os destaques que nós preparamos para o jornal de hoje são: o Congresso começou errado. É isso perante a Constituição. Ética e falta de respeito do governo federal perante os agricultores, os plantadores de uva aqui de Bento Gonçalves e região. Autoridades se juntam para fazer vaquinha e fazer uma nova ponte entre São Valentim e Santa Teresa. Ou Bento Gonçalves e São Valentim, né? Depende do local aonde eles pretenderão pôr essa ponte. Os destaques também da dupla Grenal, os dois ganharam no final de semana, que coisa boa. Estas são algumas das informações do Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, inicia por aqui o Jornal Últimas Notícias. Deu água da boca aí no plano de fundo? No final do jornal a gente sempre comenta sobre as imagens que a gente coloca de fundo aqui no Jornal Últimas Notícias, então fique comigo até lá e veja nosso comentário sobre essa fruta. Lindíssima, né? Bom, a gente sempre começa com o bloco Entendendo a Política. E hoje vamos falar que o Congresso, que voltou a trabalhar hoje, já infringiu a Constituição. Diz a lei que a reabertura dos trabalhos teria que ser dia 2 de fevereiro. Eles teriam que voltar na sexta-feira. Mas, para que respeitar as leis, né? É melhor infringi-las. Vamos botar mais uns dias de férias aí, pois a população nem vai sentir falta. Que coisa, né, pessoal? Para esse ano aí que vai ser bem tortuoso o trabalho na Câmara, no Senado e dos deputados, né? Vai ser bem complicado, já vou explicar para vocês. A solenidade de abertura está previsto para hoje às 15 horas. E essa ação vai trazer os dois presidentes, né? O da Câmara de Deputados Federal e os senadores, né? Para subir a rampa principal aí do Congresso. E até uma salva de tiros de canhão já está sendo preparada. Isso vai acontecer na solenidade. Nesse ano, o Legislativo já começa com vários desafios para os parlamentares, pois as emendas que o presidente Lula tinha prometido antes do recesso, né? Em troca de apoio, claro, não vamos ser hipócritas, né? Todos os presidentes que estão lá, eles liberam essas emendas em troca de apoio. Isso, se você não tem isso, você não governa. É uma lei da política, pelo menos aqui no Brasil, né? Troca de apoio por dinheiro. Bom, Lula disse que vai diminuir quase 6 bilhões as emendas. Vai ter muito parlamentar que votou a favor do governo aí, nessa reforma tributária aí mudando de lado. Estes serão os primeiros pepinos a serem descascados pelos presidentes das casas. E depois dessa parte aí da solenidade, né? O presidente do Senado, Pacheco, vai declarar aberta a sessão legislativa. Depois da ressalva, ele irá ler uma carta do presidente da República aí que não se fez presente nessa reabertura, né? Dentre as principais metas a serem votadas nesse ano, vocês já sabem, né? A reforma tributária. Essa o governo tá em cima, né? Tem que fazer essa reforma, né? Tem que ser aprovado aí nos primeiros 6 meses. Pois senão vai dar muita coisa errada, né?
E depois das atenções aí estarão voltadas às eleições municipais de outubro. Então até o mês 6, mais ou menos, eles vão estar debatendo e ajeitando leis e fazendo e propondo e melhorando, né? Depois o pessoal se desliga um pouco desse parlamento e vai se ligar na política de outubro. Bom, agora vamos passar para o bloco esportivo, Nós temos um bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias e ele é agora. Pessoal, agora sim vamos falar de dupla Grenal que está de parabéns. Nesse final de semana, os dois times, o Grêmio e o Inter, tiveram méritos e ganharam e se mantiveram na primeira e na segunda colocação. O Internacional entrou em campo meio apático, né? Mas o Kudê já sentiu o que estava acontecendo e resolveu escalar aí umas peças-chaves para dar uma reviravolta no jogo. Então a estratégia para a vitória seria a joia da base. A joia da base do Internacional é o jovem atleta Luca. A sua entrada na equipe foi como botar um turbo, um motorzinho a mais para essa galera. Revolução foi a palavra certa aí que nós achamos que ele fez. Bom, para começar, foi ele quem marcou os gols do Inter. O primeiro, uma verdadeira pintura, uma bike, uma bicicleta, gol de bicicleta, tirando o goleiro. Até o goleiro chegou a encostar ou não chegou a encostar, mas foi muito, muito, muito bom. Bom, o segundo gol sim, daí ele fez fila, né? Fez fila, aí ele tirou o goleiro, daí ele tirou o goleiro da jogada. Então, na primeira apresentação em casa com os torcedores liberados, né? Porque teve vários jogos aí no Beira-Rio e a galera ainda não podia ir por causa daquela ação lá do ano passado, aquela brigaiada toda com o Caxias, se encontrou agora, né? Foram 25 mil torcedores que fizeram essa belíssima aparição no Beira-Rio. O Grêmio também venceu a sua batalha e também com uma joia da base. Natan Fernandes, a equipe foi a Santa Cruz, depois de uma parada aí, para reidratar, aí o Renato falou ao pé do ouvido de Natan. Ele disse, vai lá, faz assim, assim, assado. E foi fazendo fila até que chegou no gol e levou a equipe tricolor à vitória. Depois da partida, Renato começou a reclamar como está virando hábito, né? Ele reclama de tudo, ele reclama que a imprensa fala antes dele o nome dos jogadores, que ele tem pretensão, que dá um mau áuguro, que dá um monte de coisa, né? Mas não, ele reclamou de muita coisa diferente dessa vez. Do estado do gramado, é claro, né? O gramado estava complicadíssimo, né? Mas é isso aí, Campeonato Gaúcho é vir para o interior, é fazer jogos com os gramados mais danificados, e os vestiários, né? Ele reclamou muito dos vestiários. Colocar os atletas bons jogando ali, aí pode perder eles por lesão. Já perdeu um na arena, né? Que foi o Soteldo. Imagina se botasse aí, né? Bom, perdendo ou ganhando, ele sempre tem algo a reclamar. Ele é o homem da reclamação. Mas se continuar ganhando assim, os gremistas não querem nem saber se ele reclama ou não. O que importa é a vitória. Esse foi o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo todo mundo sabe que tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br.
Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, gostou do patrocinador aí do nosso bloco esportivo? O patrocinador é a Natal Fitness. Bom, agora vamos entrar em um assunto complicadíssimo, tá? Muito complicado. Espero que vocês entendam tudo que eu vou falar aqui. Vamos falar de intolerância. Vamos falar de respeito. Pois desde pequeno eu aprendi isso. A humanidade sempre foi a mesma. Ela nunca foi dividida entre pretos e brancos, entre pardos, homens e mulheres, homens e heterossexuais, evangélicos, católicos e umbandistas. A questão sempre foi o respeito. Você pode até não gostar, mas você tem que respeitar. Você é ser humano. Vem chegando aqui uma geração sem respeito pelo próximo, sem entender o que é hierarquia, bom senso. Sabe o que é hierarquia? Eu sempre falo aqui, hierarquia é quando você entra numa academia e você vê toda aquela galera que está treinando com uma cor de faixa diferente. E você tem que sempre respeitar aqueles que têm a faixa com maior peso que a sua. Ou respeitar o seu pai, o seu avô, e exigir que seu filho te respeite da mesma maneira que você respeita o seu pai, seu avô, seu bisavô, sei lá. Isso é hierarquia. Bom, são palavras que cada vez estão se distanciando mais dos seres humanos. Discriminação é outra palavra que tem que ser abordada, pois é bem diferente de bullying. Bullying é uma palavra importada para nos mostrar o quanto somos pequenos. É só voltar a ensinar nas escolas esses pontos cívicos, ensinar ideologias às nossas crianças. O que é isso? Todos torcem, tem que torcer para o mesmo lado. Nós estamos do mesmo lado. Não importa se você é baixinho, grande, gordo, magro, usa óculos, é homossexual, heterossexual, bissexual, LGBTQI e todo o alfabeto a mais. Não importa. Você tem que respeitar todas as pessoas. Porque eu sou do Grêmio, você tem que me respeitar. Porque eu sou do Inter, você tem que me respeitar. É isso. A nossa situação é essa. Escola seria um lugar para nós aprendermos alguns valores. O nosso irmão, não importa a sua situação, ele tem que ser respeitado. E nessa mesma pegada, depois de toda essa aula, meu Deus, né? Novamente vamos falar da publicidade que o Ministério Público do Trabalho apresentou como campanha de combate ao trabalho escravo. Você viu isso? Então eu vou botar para vocês aqui um pedacinho de um vídeo que foi recolhido por uma pessoa em um aeroporto. Dá uma olhada aí, ó. Um monte de gente ali e esse vídeo falando de escravos, que o rapaz foi escravizado quando chegou aqui, quando chegou para trabalhar na colheita da uva. Criou uma visão semelhante ao trabalho aqui da Serra. Na semana passada mostramos a indignação do nosso prefeito aqui de Bento Gonçalves sobre o anúncio do Ministério Público do Trabalho, que dá a entender que a nossa terra é uma terra de escravizadores. A campanha deu a entender que somos todos sem escrúpulos. Todos os idealizadores dessa campanha têm que saber que a escravidão nada tem a ver com a colheita da uva.
Para nós, a colheita da uva é um sinônimo de festa. Temos as maiores cantinas recebedoras dessa fruta da América Latina. E por esse motivo a colheita, sim, é muito festejada e precisa de mão de obra. Sim, contratamos essa mão de obra, mas se esse pessoal tem más intenções, aí não se sabe. Sim, deixa eu dizer para vocês, não lavo minhas mãos por todo mundo, mas esse pessoal não faz parte da grande massa esmagadora. A maioria dos nossos agricultores, a grande maioria dos nossos agricultores do interior são pessoas sérias. O governo levando essa questão para o lado pessoal, trazendo Polícia Federal para vistoriar parreiras familiares. Tá? É complicado. Me faz entender que as verbas para incitar eventos beneficiados pela minoria ou ONGs existem mais que para o nosso local de trabalho, para o desrespeito ao nosso bem maior, que é a colheita da uva. Isso eles não pensaram. Tipo aquela deputada, lembra aquela deputada de cor escura, muito mal informada de esquerda, que veio até as redes sociais anunciar que os brasileiros não comprassem produtos aqui de Bento Gonçalves, pois era fruto de trabalho escravo? Ela sugeriu no mesmo espaço que você compre do movimento do Sem Terra. E por esse motivo eu não vi nenhum pedido de desculpas dela depois que ficaram sabendo que a culpa do trabalho análogo à escravidão de Bento Gonçalves não foi culpa de Bento Gonçalves, não foi culpa do agricultor, não foi culpa da cantina. Ela não veio a público se desculpar, pelo menos que eu saiba. Ali não teve uma atitude nenhuma do governo de cobrar isso dessa deputada. Ou também ação destes mesmos integrantes desse movimento Sem Terra, que vandalizaram uma revendedora de vinhos que utiliza o nome de uma vinícola aqui da cidade, uma das maiores do país, daqui de Bento. Ali também eu não tive notícia de que esse pessoal fosse punido, porque foi vandalismo, E eu também gostaria de saber por que o movimento Sem Terra estava fazendo em uma grande metrópole, né? Se é movimento sem terra, sei lá, né? Será que eles estavam à procura de terras improdutivas em São Paulo, no Rio de Janeiro? Dentro das grandes metrópoles? Bom, no Brasil é assim. Se serve a um propósito, se dá vazão à proposta e se não tem vantagem para alguém, a demanda fica no fundo da gaveta. E sempre foi assim. Eu gostaria de ver um dia Alexandre de Moraes chamando esse pessoal lá e dizendo: por que vocês foram vandalizar essa loja de vinhos lá da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves? Eu até não vou dizer o nome, né? Foram vandalizar, jogaram tinta vermelha. Por quê? Por que ele não faz isso? De acordo com as informações, o material na íntegra, o projeto Liberdade no Ar, começou a ser exibido em aeroportos em todo o país. É esse que você viu, esse vídeo aí, você viu, né? Em decorrência do impacto negativo à região aqui de Bento Gonçalves, uma reunião foi realizada na sexta-feira, dia 2, no dia 2 em Farroupilha, com representantes do Ministério Público do Trabalho e representantes de entidades sindicais e rurais da região. Durante o encontro foi pedido a retirada desse vídeo.
Então a publicidade não está mais disponível no canal do Ministério Público do Trabalho no YouTube. Por isso que a gente conseguiu um pedacinho dela para mostrar para vocês aí. Mas é uma barra, né? É uma barra, pessoal. Vamos então a um pequeno comercial da Harmony, e voltamos daqui a pouquinho. Não vai embora, fica aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esses são os patrocinadores aqui do Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações e Natal Fitness. Bom, pelo planejamento, hoje inicia os trabalhos da balsa da travessia do Rio Taquari, lá de Santa Teresa a Santa Bárbara de São Valentim. É uma solução arbitrária para o deslocamento entre as comunidades. Pois hoje dia 5, fazem exatamente 5 meses e um dia que aconteceu essa epístola escrita pela natureza. Temos que convir que várias famílias dependiam dessa ponte. Tem um posto de combustíveis aí em São Valentim que dependia dessa rodovia, né? Empregava alguns frentistas e devia ter algumas lancherias, precisava também de atendentes. Mas tinha um camping, tem um camping lá também. Os estabelecimentos aí que dependiam dessa ponte, desse trajeto, que vai até Dois Lajados, Guaporé, passa aí por São Valentim, são centenas de empreendimentos que foram impactados pela falta de movimento nessa estrada. E hoje é um acalento percebido aí nessa comunidade. Em paralelo, a comunidade pede as obras para essa ponte na ERS 431. É bom, a balsa já quebra um galhão, né? Um galhão. Mas precisa da ponte. Os prefeitos da região, deputados estaduais, o próprio governo do estado garantem que o projeto deve sair do papel antes de junho desse ano. Mas em resposta, isso me parece bem vago. Ainda antes do início da obra da construção, dependem depois de licitações e burocracias complicadas, intermináveis. Então vai longe, pessoal. Então, de acordo com informações preliminares que conseguimos, seguindo o exemplo de Nova Roma do Sul, a resposta a uma solução definitiva são os moradores de Guaporé, que vão se mobilizar. As lideranças também se reuniram aí na manhã desse sábado, no final de semana, para debater a possibilidade de construir uma associação, para buscar por doações, quem pudessem efetivar aí as obras de reconstrução da ponte da ERS 431. É um consenso de todos que há uma necessidade urgente de pensar em outra alternativa. Conforme o secretário de Turismo de Guaporé, Odacir Toldi, a reconstrução da ponte é urgente e a participação da sociedade é fundamental. Nova Roma do Sul foi assim, né? Agora, findando o primeiro encontro, a comissão deve se reunir com representantes do governo, agora já no dia 22 de fevereiro. Caso haja um avanço sobre a reconstrução, né? Se não houver, né, eles vão fazer um protesto que será realizado lá no local da ponte. Bom, vamos tirar a minha imagem da frente? Deixa eu ver onde é que tira aqui. Aqui a minha imagem da frente. Olha que coisa linda, ó.
Pessoal, a imagem se refere ao nosso maior tesouro, as uvas, o fruto dos deuses. Nessa imagem em específico foi recolhido aí no Parreiral dos Carraro, da família Carraro, né? Uma das dezenas de famílias que trabalham com venda desse fruto in natura em suas propriedades. Você mesmo entra embaixo das parreiras e colhe a quantia que quer. Se você vier conhecer a capital do vinho nessa época, é muito lindo. Época de proporcionar e de conhecer, degustar esse fruto por todo o Vale dos Vinhedos. Será um passeio inesquecível. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Nos encontramos amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!